Botafogo mais famoso sempre foi o Botafogo de futebol, chamado Botafogo Football Club, fundado em 1904. Mas já existia um outro Botafogo antes, que era o Clube de Regatas de Botafogo, fundado 10 anos antes, que era um dos mais importantes clubes de remo do Rio de Janeiro. Tinham as mesmas cores, o mesmo bairro, o mesmo nome. E a fusão entre eles já havia sido discutida por conta principalmente da grandeza do Botafogo no futebol. Era interessante unir as duas forças. Mas houve um evento em 1942 que acelerou esse processo, que foi uma partida de basquete entre os dois clubes. E o atleta do Botafogo Futebol Clube, né, Armando Albano, ele teve um mal súbito e morreu em quadra durante um jogo. Então isso foi um impulsionador para a fusão dos dois Botafogos. Muita gente pergunta essa questão da data de fundação. Embora a fusão seja de 42, o Botafogo tende a valorizar mais a fundação do clube de futebol, de 1904. Mas tem um detalhe que poucas pessoas conhecem, né? Que legalmente na fusão o registro de sociedades civis, era o antigo CNPJ. Na verdade, o Botafogo de Futebol e Regatas, resultado dessa fusão, ele mantém o registro do Botafogo Futebol Clube. Fui atrás disso, fui lá no Arquivo Nacional, ver os registros de sociedades civis para tirar isso a limpo. Então, legalmente, o Botafogo é o mesmo clube, desde 1904. Iniciativa de dois estudantes, Flávio Ramos e Emanuel Sodré. Eles tinham 14 e 15 anos, isso em 1904. E já em 1906, esses garotos estavam disputando o Campeonato Carioca. Então, quem fez as contas já concluiu que no primeiro Campeonato Carioca, o Botafogo era praticamente um time de juniores. E quando eles tinham entre 17 e 18 anos, em 1907, pela primeira vez já terminaram o campeonato na primeira colocação. No caso, é um campeonato que tem uma polêmica porque ele foi empatado na época com o Fluminense e naquele ano não foi dividido esse título. Não foi concluído, digamos assim, não foi solucionado esse caso do empate. O Campeonato Carioca de 1907 ele não foi concluído na época por uma razão muito simples, que é impensável hoje em dia. O regulamento dizia só que o time que terminasse com mais pontos, era o campeonato de pontos corridos, seria o campeão. Botafogo terminou em primeiro lugar, empatado em pontos com o Fluminense. Quando uma coisa dessas acontecia, normalmente ficava a cargo dos clubes decidirem como seria esse desempate. Só que em 1907 teve um pequeno acontecimento que provocou confusão e desentendimento entre os clubes. Um pouco antes do campeonato começar, o Fluminense e outros clubes eles tentaram modificar o regulamento e acrescentaram uma regra nova, né, de que em caso de empate a quantidade de gols gols feitos, né, dividida pela quantidade de gols sofridos, que era o que eles chamavam de goal average, média de gols, seria usado como critério de desempate. Houve uma votação. Essa proposta ganhou 3 votos a favor e 2 votos contra. Só que ela seria anulada depois pelo Conselho da Liga, porque para fazer qualquer modificação no regulamento, era necessário que essa modificação fosse unânime. E quando houve um empate, o Botafogo propôs um jogo extra. O Fluminense não quis. O Fluminense falou, olha, aquela regra que a gente aprovou, no caso a gente foi o Fluminense mais outros 2 clubes, se não me engano, o Internacional e Paysandu. E o Botafogo falou, não, mas essa regra não foi aprovada, ela não está valendo. Então houve essa discussão, o Fluminense abandonou a Liga, puxou outros clubes consigo e a Liga ficou só com 2 clubes, o Botafogo e o Riachuelo, e ela foi encerrada. No ano seguinte fundaram uma Liga nova. Até que na década de 1980 o Fluminense fez um pedido para a presidência da FERJ, da Federação do Rio de Janeiro, para ser proclamado campeão de 1907, por ter melhor média de gols do que o Botafogo, e isso foi acolhido. No momento em que a federação deu de presente esse título para o Fluminense, o Botafogo foi para a Justiça. Na Justiça, com as provas da época, concluíram que se era para ter um campeão, era para ser o Botafogo, porque o Fluminense abandonou a Liga antes de solucionar o caso. Depois dessa confirmação do título, que só veio na década de 90, é que o Botafogo alterou o hino para campeão desde 1907.
Olha, General Severiano é a sede histórica do Botafogo, ele é o alvinegro de General Severiano. Aqui já teve um campo que foi inaugurado com uma vitória sobre o Flamengo por 1-0, inclusive é o primeiro jogo entre os dois times. Ele foi transformado em estádio e a inauguração foi contra o Fluminense, outro grande rival, vitória por 3-2 na década de 30. O Botafogo perdeu a sede na década de 70 e voltar para General Severiano em 94 foi um retorno às origens. O Botafogo tinha transferido toda a estrutura do futebol para Marechal Hermes, mas as raízes de um clube, principalmente um clube que homenageia um bairro, tem esse nome, Botafogo, ele ter voltado para cá é um reencontro com as suas origens, reencontro com os princípios fundadores. Então foi de suma importância e, coincidentemente, assim, quando o Botafogo voltou, no ano seguinte foi campeão brasileiro. O Brasil tem essa tradição de clubes multiesportivos, né? Então, e com o Botafogo não é diferente. Clube que, por seu porte no futebol, ele irradiou essa grandeza para outros esportes. A gente sabe que no vôlei, por exemplo, o Botafogo foi 11 vezes campeão estadual seguido, já foi campeão da Taça Brasil de basquete. O remo, que é um esporte importantíssimo para o clube, já foi campeão brasileiro, vários títulos estaduais também. Mas o esporte que é profissional é o futebol. Então, o futebol naturalmente se destaca e ele meio que alimenta os outros, né? Eu entendo que é importante que o Botafogo continue com outros esportes olímpicos, o Botafogo enquanto clube. Mas no que diz respeito à memória, que é o tema dessa reportagem, eu acho fundamental nunca esquecer da grandeza do Botafogo em outros esportes, isso está no hino. Newton Santos não usou outra camisa na história que não fosse a do Botafogo e da seleção brasileira, naturalmente, né? Ele é considerado um jogador que reinventou a forma de se jogar na posição dele, né? Lateral esquerdo. Quem o viu jogar e quem jogava futebol sempre fala, a referência é Newton Santos. Então, um jogador desse quilate foi eleito o maior lateral esquerdo pela FIFA do século XX. Ter jogado no Botafogo e apenas no Botafogo é um motivo de orgulho eterno para todos os alvinegros. Na minha opinião, Newton Santos é o maior ídolo da história do clube. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É realmente um clube diferente. Quem pesquisa a história sabe. O futebol é engraçado. Ele é feito de clubes que são lembrados por serem o rival do outro clube. Existem clubes que são lembrados por terem uma torcida imensa. O Botafogo é um clube muito diferente dos outros. Eu diria que ele é o clube mais importante do futebol brasileiro. Não seria exagero dizer isso. Ele é muito ligado às melhores fases do nosso futebol. Então, quando o futebol brasileiro vai bem, o Botafogo vai bem também. Todas as digitais do Botafogo estão na nossa seleção, estão na história do nosso futebol. Então existe essa ligação muito forte. E sim, existem coisas que só existem com o Botafogo.